presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Amém! E nós estamos dizendo, Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Nesse mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é nele que nós nos refugiamos, mas é nele que nós colocamos toda a família Canção Nova. Então saiba que você também está dentro do Sagrado Coração de Jesus. Na Canção Nova ninguém é bom sozinho, e que bom poder contar com os irmãos. Eu estou com um irmão pra lá de especial, mas não é só irmão não, ele é um pai espiritual. Para nós, missionários da comunidade Canção Nova, mas para a juventude. Tem esse carisma lindo de Dom Bosco. Então, no Dai Minha Almas é uma honra e uma alegria imensa estar com ele. Eu já digo sua bênção. Bem-vindo, Padre Edmilson. Oi, Valdenha. Deus abençoe você que está aí do outro lado, participando conosco, que faz parte da família Canção Nova, que compreende esta obra, que ama esta obra, que reza por esta obra. É com alegria também quero chegar ao seu coração, neste mês será do coração de Jesus, e dizer a você, nós Canção Nova queremos esconder você, a sua vida, a sua família, dentro deste coração aberto, que é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, gente! Esse é o nosso especial do Projeto Dai Minha Almas. Estamos ao vivo, hoje aqui no Estúdio Santa Clara, mas a gente está ao vivo para todo o Brasil e além Brasil. Convido você já a participar conosco. Você pode ligar, pode enviar sua mensagem. Quem nos acompanha pelo chat da TV Canção Nova, deixe ali também as suas mensagens e a sua participação. Padre Edmilson, hoje nós estamos também num dia muito especial, um dia de celebração. Eu posso até dizer, viva São João, minha gente! Viva! A gente teve um arraial muito bonito agora há pouco, ali dentro do programa Juntos Somos Mais. Só que nós não estamos celebrando só porque é um grande santo da nossa igreja. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Inclusive, é sempre bom recordar, é um dos poucos santos da igreja que nós celebramos não só a data de falecimento, a entrada na eternidade, mas nós celebramos o nascimento. Então, hoje é dia de São João Batista. Mas nós estamos celebrando porque ele é copatrono da comunidade Canção Nova. Copatrono da comunidade. E olha que graça de Deus. Depois de tantos anos, o padre sempre teve esse olhar diferenciado para esta figura deste grande homem de Deus que é São João Batista. E precisou o padre ir para a glória de Deus para que hoje a Canção Nova pudesse dizer isso para ela, como comunidade, mas para o Brasil e para o mundo. Esse nosso copatrono, São João Batista. Já queremos dizer, né, Valdinha? São João Batista, rogai por nós. É isso mesmo. O Padre Edmilson vai nos ajudar a entender um pouco mais desta missão que é do Carisma Canção Nova e que nós experimentamos na vida de São João Batista. E eu já estou mostrando aí para vocês, olha, Padre, só estava lá, né? Nesse dia. Ah, sim, estava sim, com certeza. Olha, conta pra gente, quem está acompanhando pela TV, que momento é esse?
Nós estávamos na Assembleia quando o padre Wagner leu para a Assembleia a determinação por parte dele como presidente de acolhermos essa figura, São João Batista, como patrono da Canção Nova. Aí de repente as portas se abriram e o padre Bruno pôde trazer essa imagem belíssima lá de Portugal, acolhendo na imagem São João Batista agora como copatrono da toda a comunidade de Canção Nova. É uma alegria muito grande poder viver esse momento dentro da Assembleia. Foi algo entusiasmante assim para os membros, um momento de muita alegria, de muito júbilo, algo acho que sobrenatural. Que maravilha, eu também acho que foi sobrenatural, porque o Senhor disse, e é verdade, foi depois da Páscoa do nosso Pai Fundador que a Canção Nova proclamou. Mas na verdade já estava intrínseco na nossa missão. Na nossa história, né? Na não nossa tem como, história, né? não é? Então é sim um momento místico, é espiritual, porque nós estamos mais do que nunca imbuídos desse Dai-me Almas, preparando um povo bem disposto para a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Luzinha, nossa cofundadora, ela tem um recadinho para nós, também a respeito desta experiência, como o Padre Edmilson nos trouxe, essa experiência espiritual e mística. O Padre Jonas sempre teve no coração a missão de São João Batista. Aliás, lá, quando ele foi se ordenar como diácono, ele já assumiu essa palavra que veio para ele. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E essa missão sempre acompanhou a vida do Padre Jonas até a sua morte. E um dia, estando eu conversando com a Ivana me disse: Lu, você já pensou em conversar com o Padre Jonas de João Batista ser também patrono da Canção Nova? Isto é, o santo que nos acompanha. E ela me disse: Lu, converse com o Padre Jonas sobre isso. Foi uma época que o Padre Jonas estava muito doente. E eu fui e disse ao Padre Jonas: Padre Jonas, a Ivana trouxe essa inspiração de São João Batista ser também patrono da Canção Nova. Aí o Padre Jonas diz assim: mais do que justo, porque essa é a nossa missão. É a missão de urgência, de preparar os caminhos do Senhor para um povo bem disposto. E isso ele sempre teve no coração. Portanto, essa inspiração da Ivana e hoje São João Batista ser o nosso patrono foi apenas o cumprimento de um anseio profundo da missão do Padre Jonas, que é a missão da Canção Nova, do nosso carisma. É isso mesmo. Que bênção a gente poder acompanhar a nossa cofundadora dizendo para nós de como foi então. Então, desde o Padre Jonas ele já sabia no coração, mas já tinha aprovado, não foi só na Assembleia que nós tivemos recentemente, a Assembleia Geral, mas foi aprovado então. Então, nesse dia de São João Batista, a Canção Nova celebra esse grande santo da igreja, Padre Edmilson, mas celebra, eu posso dizer, a essência do nosso carisma, não é? Com certeza. E desde que eu entrei aqui, olha, eu estou na Canção Nova há 30 anos, escutando da boca do nosso Pai Fundador, essa sua missão por excelência que é preparar esse povo bem disposto. Assim como João, na sua primeira vinda de Jesus, teve essa missão de preparar um povo para o acolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do verbo que tinha feito-se carne, que já estava ali agindo no meio do povo, ele que vai apontar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora a Canção Nova abraçou esse carisma, né? essa missão por excelência de também preparar um povo bem disposto. A nosso cansaço, a nossa entrega, as nossas fadigas, o nosso consumir-se é para preparar um povo bem disposto, como você disse lindamente,
para essa segunda e definitiva volta de Jesus. Amém. E me encanta quando eu vou fazendo assim um paralelo, João Batista com Jesus, não é? Na sua primeira vinda. E agora nós, Canção Nova, pequenos que somos, como João Batista a gente também pode dizer, não somos dignos de desatar a sandália, mas nós assumimos com muita propriedade esta missão de evangelizar e de preparar um povo bem disposto. Por isso nós temos o projeto Dai-me Almas, que não é um projeto de angariar recursos, um projeto financeiro. E nessas oportunidades que a gente dá uma parada em nossa programação, é importante a gente dizer, não é simplesmente angariar recursos financeiros. Nosso negócio é a salvação das almas. E eu não tenho uma memória tão boa, gostaria de ter, porque tem uma pregação do Padre Jonas muito antiga, que ele fala a respeito do sistema de Deus, sistema do mundo. E aí, Padre Edmilson, ele diz assim, que nós temos o sistema de comunicação para que a Canção Nova chegue mais longe e mais rápido a um número maior de pessoas. E naquela época, que era o quê? Década de 80, antes da década de 90, uma pregação muito antiga. É porque o Padre Jonas ainda usava as camisetas, sabe? E o Padre Jonas dizia para nós, esta é a missão do Sistema Canção Nova, evangelizar mais rápido, um número maior de pessoas para preparar o povo bem disposto para a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estendemos as mãos e pedimos a ajuda do povo de Deus. Com certeza. E olha, eu acho que a minha experiência, Valdinha, não é diferente da sua, a gente que anda pelo Brasil. E a gente vê esse cumprimento daquilo que o Padre desejou nas vidas que a gente vai tocando, que a gente vai alcançando, que já foram alcançadas, e nas vidas que ainda o sistema Canção Nova vai alcançar. Na última missa de quarta-feira, eu me aproximei daqueles 2 livros que ficam ali em cima do altar, para dizer, já imaginamos quantas pessoas que estão com o Padre Jonas agora, já lá na eternidade, que fizeram parte desta obra, e que já gozam de eternidade com o Padre, olha que graça, que já foram alcançadas pelo sistema, Canção Nova de Comunicação, mas quantas vidas que ainda precisam ser alcançadas para que a nossa missão ela se realize em plenitude, né? É verdade. Essa missão não pode parar, nós estamos contando com você. A gente está falando aqui do Padre Jonas, mas vamos deixar o Padre Jonas mesmo conversar conosco nesse momento. Gente, nós precisamos de muito mais ardor, precisamos de muito mais entrega, precisamos de muito mais trabalho, empenho, para levar a boa nova às pessoas, para levar Jesus para as pessoas, para levar o Evangelho para as pessoas. Mais do que nunca, nós estamos nos caminhos de Jesus e precisamos trazer as pessoas para os caminhos de Jesus. A Canção Nova, por exemplo, propondo a todo o povo caminhar nos caminhos de Jesus, ela em primeiro lugar quer tomar o caminho de Jesus e viver aquilo que Jesus fez na sua vida pública. Jesus não dedicou-se a nada mais a não ser a levar a palavra de Deus ao povo, a conversão ao povo. E claro, para isso o Senhor fez acompanhar a pregação com curas, com sinais, com prodígios, com milagres. Era o que acompanhava a pregação dele. Mas Jesus dedicou-se inteiramente, exclusivamente. Jesus estava em regime de dedicação exclusiva a realizar a vontade de Deus. A Canção Nova quer fazer isso. Ela precisa fazer isso. Eu digo a você, não somente a nossa decisão, mas é a decisão de Deus. Ajude-nos a fazer isso, porque assim como João preparou o caminho de Jesus na sua primeira vinda, nós agora é que estamos preparando o caminho de Jesus na sua segunda vinda. Nós é que estamos preparando o caminho de Jesus na sua segunda vinda. E se foi empenhativo para João
Preparar o caminho de Jesus para a sua primeira vinda, gente, é muito mais empenhativo, precisa ser muito mais empenhativo para nós prepararmos o caminho de Jesus para a sua segunda vinda. Porque se naquela primeira vinda as pessoas não se convertessem, quando Jesus viesse, eles tinham chance de se converter, e muitos se converteram depois que Jesus veio, somente que agora não, ou se converte antes, ou não há mais condições. Mas eu preciso frisar, é uma obrigação nossa, gente, é uma obrigação minha, eu tenho que ser pelo menos como João Batista, usando esses meios que Deus me deu hoje, que João não tinha. Para quê? Para preparar a segunda vinda de Jesus, que agora é definitiva. Nós precisamos ser como João Batista. Nós ouvimos o nosso pai fundador falar agora, Padre Edmilson. E como ele dizia, né? Hoje é muito mais exigente do que na época de São João Batista. É verdade. Então, por esse motivo é que a gente está nessa batalha todos os meses, tentando fazer com que você compreenda a missão da Canção Nova. Eu gostei muito, Valdênia, quando você dizia no começo, nós não estamos aqui para angariar dinheiro. Só que para preparar a segunda vinda de Jesus, nós precisamos desses meios, que não são meios baratos. Sim, verdade. Para fazer acontecer aquilo que o nosso pai fundador tanto desejou. Um povo bem disposto. Um povo bem disposto. A gente vai falar daqui a pouco também a respeito de o porquê que nós precisamos de dinheiro. Não é porque talvez você tenha sintonizado agora, você fala assim, tá, mas se o negócio é salvação de almas, vocês são missionários, então por que vocês ficam então pedindo recursos? Daqui a pouquinho, a diretora executiva da Fundação João Paulo II virá aqui para também trazer essa prestação de contas e explicar. Inclusive, se você tiver dúvidas, pode perguntar para nós, tá bom? Mas é tão bonito perceber que a Canção Nova, desde a sua essência até os dias atuais, até o dia de hoje, esse 24 de junho, nós seguimos firmes e intrépidos nesta decisão de salvar almas. E contamos com você. O padre Edmilson estava aqui nos bastidores, eu perguntei para ele, padre, é o senhor que vai presidir a Eucaristia hoje? Ele disse assim, sou eu. Hoje tem missa então, né, gente? Sim, às 20 horas, temos Jogo do Brasil, né? Às 19? 19 horas, mas a missa vai ter. A missa, ela vai acontecer normalmente, ouviu? Nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, hoje, de uma forma muito clara, muito concreta, celebrando o Santo Sacrifício às 20 horas. O padre Edmilson, não seria eu, seria o nosso novo presidente, né? Padre Roger Luiz, mas ele precisou ir a Belém, e aí eu estou substituindo o padre mais uma vez, então estaremos juntos. Eu tinha dito para eles, preparado eles, que o padre hoje ia celebrar com eles, né? Então, não será o padre Roger, serei eu que estarei com você logo mais às 20 horas. E isso, para mim, já é resposta de que a Canção Nova, gente, quer as almas. Não que tivesse algum problema em assistir o Jogo do Brasil. Mas o que eu quero dizer a você é, nosso compromisso é com a evangelização. A TV podia colocar qualquer coisa gravada. Isso, ou mudar a missa, não vai ter missa hoje porque vai ter Jogo do Brasil. Hoje, mas não, gente, o nosso compromisso é com a salvação de almas. E quantos testemunhos nos vêm a partir disso? É hora do intervalo, mas deixa eu dar um boa tarde aqui para o nosso músico. Olá! Ah, bem-vindo! Edmilson. Estava me lembrando uma coisa que você me estava falando aí sobre a Canção Nova, que não visa lucro, né? Eu tenho a graça de frequentar aqui desde 94. E sempre vinha nas excursões com a minha mãe. E sempre a gente via as coisas crescendo. Era um prédio novo que surgia, era um outro departamento, e sempre crescendo, né? E crescendo justamente para anunciar Jesus. Que bênção. Então, nos ajude a crescer mais, mas não para lucrar almas para Deus. Então, eu já quero passar aqui o Pix para você. pix.doação@cançãonova.com. Nos ajude, a gente precisa. Isso mesmo. Até o nosso intervalo, ele é evangelização, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso especial Dai-me Almas. Se você pode, nesse momento, ajude-nos na missão de evangelizar. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Eu te levantarei,
filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te farei novas vestes, filho amado, filho querido. Que maravilha! E nós somos, de fato, filhos amados, filhos queridos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos confiar nesse amor providente de Deus. Inclusive, já convido você também para participar conosco, deixando o seu pedido de oração, porque nós vamos, ao final do nosso programa, rezar, clamar o poder do Espírito Santo e a graça de Deus aí em sua vida e sobre suas necessidades. Estamos com o Padre Edmilson, ele vai conduzir esse momento de oração. E por falar em conduzir momento de oração, eu já estou aqui bem pertinho do nosso chat. Olha só, aqui está na tela para você que acompanha conosco. Já vá ali e deixe o seu recado. Eu fui vendo várias participações. Tem uma, Padre, a Ilza Lopes de Oliveira, ela diz: o Padre Edmilson profetizou a minha cura. No dia em que eu saí da UTI, eu estava com Covid. Isso foi em 2021. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Padre. Mas também tem mais uma pessoa que diz assim: obrigada, Padre Edmilson, pelas orações de todos da minha família e amigos. Amém. Muita gente deixando aqui, participando conosco, já deixando pedido de oração, aliviar a dor. Tem pessoas pedindo pela família, o Reinaldo e tantos outros nomes. Você pode e deve deixar a sua participação, tá bom? TV Canção Nova ao vivo. Eu me lembrei, essa semana eu recebi, salvo engano, pelo menos uns 3 testemunhos, Padre, compartilho com quem está em casa também, falando a respeito da Canção Nova, do poder de Deus estando aqui. E uma foi uma esposa, ela disse assim: Valdênia, eu vim, meu esposo não conhecia a Canção Nova, alcoólatra, e o nosso casamento estava por um fio. E eu vim para Aparecida e resolvemos dar uma passadinha aqui em Cachoeira Paulista. E ela falou assim: ele ficou aqui, acompanhou tudo. Não fez nenhum movimento assim de mudança, mas quando pôs os pés em casa, ele disse: eu nunca mais vou beber. E ela falou: eu vim aqui celebrar, porque já faz 1 ano que o meu esposo não bebe. Nosso casamento está numa maravilha. E ela foi só pisar neste lugar. Olha que bênção. Olha, Valdênia, eu esses dias também encontrei a esposa, o marido e não sei se era uma tia, ali perto do confessionário. E fui lá, cumprimentei, abracei. Eu não sabia da realidade do marido. Ele disse assim: Padre, eu estava muito longe de Deus. Eu nem acreditava mais em Deus. Ele não se autodenominava ateu, mas não acreditava mais em Deus. E pisou aqui. Eu fui lá, cumprimentei, brinquei, dei um abraço. E não é que esse rapaz já veio se confessar? Olha que bênção. Já decidiu com a esposa viver a castidade até o casamento. Meu Deus, louvado E seja Deus. a vida dele mudou totalmente só em pisar os pés aqui dentro. Eu fiquei encantado com o que você está falando, porque me recordei desse fato. Pois é. E depois que ele veio, procurou agora o atendimento, a orientação. Maravilha. É isso, gente. É solo santo, território eucarístico, o lugar onde a graça de Deus acontece. Na vida de quem vem nos visitar, mas na vida de nós, missionários que estamos aqui também. Por isso que nós não podemos permitir que esta obra pare. Contamos com a sua ajuda e você pode nos ajudar agora. pix.doação@cançãonova.com. Graça na vida do povo de Deus, na vida de nós que somos missionários. E hoje você vai conhecer uma irmã que é muito querida. Você sabia que ela é da minha turma de noviciado? Não. Nós entramos juntas e é com muito carinho. Ela é, Padre. É uma santa. Ela é uma santa entre nós. É a Marcilene, gente. Vem cá, Marci. Gente, que alegria. Bem-vinda. Ela disse: meu Deus. Bem-vinda, minha irmã. Por favor, se assente aqui ao lado do Padre. Nós estamos em casa.
em casa com o povo de Deus, em casa com o Padre Edmilson, porque nós estamos falando daquilo que é a nossa vida. Nesse dia de São João Batista, Marcilene, nós estamos recordando essa essência do nosso chamado, que é salvar almas, preparar esse povo bem disposto até a vinda de Jesus. Quando é que a gente para? Até Jesus voltar. Quando ele chegar, aí deu. Ou a gente partir. Exato, bem lembrado, padre. Ou quando é que a gente para? Ou quando Jesus volta, ou quando ele nos chama, né? Eu já ia antecipar algo, mas deixar que ela fale, né? Porque alguém que foi muito presente na vida dela já partiu, né? Verdade. Já nos auxiliou nesse projeto, trabalhou muito tempo aqui, ó, como câmera. É isso mesmo, mas eu queria que você se apresentasse. Eu já disse que você é missionária da comunidade Canção Nova, minha irmã de noviciado. O grupo do WhatsApp deve estar bombando agora, né? Mas quem é a Marcilene? Como a Val já falou, meu nome é Marcilene. Eu sou natural de Pernambuco, de uma cidade chamada Orobó, uma cidade do interior. E eu vim para a Canção Nova no ano 2000, onde a gente se encontrou, né, Val, nosso noviciado. E aqui eu vim com esse desejo de salvar almas e preparar esse povo bem disposto para a vinda de Jesus. E nesse período, eu estou aqui na Canção Nova há 26 anos. Sou viúva, fiquei viúva no ano de 2016. Teve uma perda. Para você perceber que o sofrimento não é somente para você que está aí fora. Também aqueles que servem a Deus também caminha e carrega a sua cruz, sua dor. E eu vivi essa experiência da perda, do luto. E eu tinha 6 anos de casada com Samuel. Samuel também era missionário, trabalhava na parte técnica da TV, em especial o áudio. Samuel foi meu formando. Foi formando o padre. E a gente casou no ano 2010. E aí vivemos essa experiência. Quando Samuel morreu, eu tinha a Rafaela, ela estava com 4 anos na época. E fui vivendo essa experiência da dor e do sofrimento. Mas como será que aconteceu esse sofrimento? O Samuel ele morreu de embolia pulmonar. Espera só um pouquinho. Você entrou no ano 2000, com 10 anos de vida consagrada, você se casou. Sim. Seu esposo também missionário, também com uma vida dedicada integralmente à evangelização. Sim. Com 4 anos, quantos anos de casados? 6 anos. 6 anos. Então, com 2 anos de casados, vocês tiveram a Rafaela. Sim. Então, meus irmãos, pense, padre, quantas mulheres e homens também, que às vezes passam pelo sofrimento do luto, mas enfrentam, eu recebi inclusive hoje 2 alianças, mas foram 62 anos de casado. Marcilene, com 6 anos, 6 anos de casado. nosso Senhor te ofereceu esse movimento. Foi uma visita de Deus, eu posso dizer. Uma visita de Deus que promoveu crescimento pessoal, que promoveu uma forja, que promoveu santidade, que promoveu o desejo de santidade cada vez mais. E filha, nada disso tira a dor. Não tira. Só para você entender, porque ela fala isso lindamente, né? Promoveu, mas com certeza, como ser humano, ela sentiu a ausência, a dor, às vezes a tristeza de não ter a presença, Sim, né? Mas claro. nada disso fez você perder essa esperança. E esse período, né, quando a gente é acometida dessa situação, porque é uma visita de Deus, sim, né? Mas quando se tem um olhar da esperança, um olhar em Deus. Foi uma morte de repente. O Samuel passou mal, desmaiou no banheiro e voltou dentro de um caixão. Foi questão de 1 hora no máximo que eu recebi uma ligação dizendo, olha, o Samuel faleceu. Eu, não, vocês estão brincando comigo. Não dava para acreditar, parecia um desmaio, uma coisa simples. E a pessoa volta no caixão. Eu não sei se você vai se lembrar, mas assim, todos nós da comunidade Canção Nova que estávamos aqui em Cachoeira Paulista temos vivo na memória. E a minha casa comunitária, padre, ela estava em Convivência. E aí saímos da Convivência e passamos lá na casa da Marcilene. Não sei se você se lembra, ela tinha feito uma cirurgia
E aí no sábado à noite eu fui lá, cumprimentei Samuel, cumprimentei a Márcia, brinquei com a Rafa. E aí depois a gente foi para casa. Quando foi no domingo, falei, não, gente, eu tive com ele ontem. Né? E para dizer que assim, às vezes a visita de Deus, ela é inesperada mesmo, né? Completamente. E nesse processo eu tive 2 perdas. Um bebê, que tive uma gestação tubária, por isso que eu tinha feito a cirurgia. E a perda do Samuel. Então, eu trazia 2 lutos. Uma criança que a gente estava rezando e esperando pela chegada dela. E teve também a questão do Samuel. Então, foram situações muito impactantes. Mas eu digo para vocês, eu não tinha chão naquele dia. Eu estava sem chão, sem saber onde é que eu estava. Parecia que era um sonho, um pesadelo, mas que tudo ia voltar ao normal, que o Samuel ia estar ali do meu lado. Mas não foi. E quando foi o processo do enterro, de velar o Samuel, eu não consegui velar o Samuel, porque quando ele passou mal, eu fui socorrer ele, meus pontos da cirurgia romperam. Então eu estava com muita febre, porque não estava bem. E eu não pude velar, mas existia a força de uma comunidade que velou por mim. A força da comunidade que rezou e que me deixou de pé naquele dia. Eu trazia um desejo muito grande. Eu só pude me despedir do Samuel na missa do corpo presente. Que foi aqui no Rincão. Que foi aqui no Rincão, onde nós casamos também. Nossa. Então, teve todo um processo muito significativo para nós, né? Para mim, em especial. E quando terminou todo esse processo de enterrar o Samuel, eu fui para a casa dos meus pais, passei um mês lá. E eu ficava na minha luta. Meu Deus, eu acho que eu não volto mais para a minha missão, para viver o carisma. Eu não tenho estrutura. E meus pais estavam dispostos, estavam todo mundo na expectativa. O que ela vai fazer, né? Como é que vai ser? E Deus me chamou e falou assim, em oração, Deus falou assim, volte, porque lá você vai ser curada. Nossa. Eu sabia que lá na minha família era o meu porto seguro. Talvez você tenha um porto seguro, né? O meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, eles me sustentaram, me abraçaram, né? Mas eu sabia também que eu tinha uma família, que era a família Canção Nova, que é você, que é sócio, que nos ajuda. E eu vim com muitas situações delicadas, emocionais, mas eu me dispus a fazer a vontade de Deus. E eu voltei para a Canção Nova, para viver o meu chamado, para preparar esse povo bem disposto. A minha missão foi essa, de receber a minha dor, meu sofrimento, mas não parar nela, ter sempre um olhar de esperança. Não foi fácil, como o padre Edmilson falou. Foi duro, foi difícil, teve a solidão, teve o vazio, teve as situações que eu tive que enfrentar. Mas o Senhor foi me conduzindo, me segurando pela mão. E talvez você possa estar numa situação como essa, de dor, de luto, de perda. E o Senhor também vai te dar força para suportar. É muito interessante porque o Padre Jonas fala assim, a gente às vezes vive para poder ajudar outros. E eu digo para você, quantas pessoas, Val, quantas viúvas eu tive a oportunidade de ajudar. E por falar nisso, acabei de ficar sabendo aqui na produção que nós temos uma sócia que também viveu, o dela é recente. Não sei se ela já me ouve, se a gente já consegue conversar com ela, mas a gente vai introduzir porque a Marcilene disse, padre, que voltou porque Deus disse que iria curá-la aqui, voltou porque sabia que tinha uma família, não só nós, os irmãos consagrados, mas a grande família Canção Nova. E esse processo segue acontecendo, a cura que Deus operou na Marcilene, ela compartilhou com tantas, e hoje nós temos também o testemunho da Maria Aparecida. Então vamos ver se ela nos ouve. Maria Aparecida, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Maria Aparecida? Me ouve? Eu te ouço muito bem, inclusive.
Oi, Valdênia. Vou te chamar de Val. Pronto, pode me chamar de Val. Que bom. Já estou vendo aqui o retorno Vocês também já, você. vocês já são tão da minha casa que eu vou te chamar de Val. De Val, né? Quando me chamam de Valdênia, Isso. quando não são sacerdotes assim, aí eu fico pensando, eu fiz alguma coisa, porque eu chamou de Valdênia. Maria Boa tarde aí, sua bênção, Padre Deus abençoe, Edmilson. querida. Deus te abençoe muito. Maria Aparecida, e aqui estavam me contando que a sua história também é semelhante a essa. Você também, recentemente, entregou a nosso Senhor Jesus Cristo um ente querido, seu esposo. Ele, como Samuel, já inauguram, né, a eternidade. Inauguraram primeiro que nós a eternidade. E que você também tem superado dia após dia com o auxílio do Carisma Canção Nova. É isso mesmo? Sim, a Canção Nova, ela sempre presente, sempre nos dando força, nos apontando o céu, dizendo que nada termina aqui. E isso ia renovando a nossa força todos os dias, através das catequeses, das missas, dos testemunhos que chegam, né, todo dia. E foi nos fortalecendo e foi assim um nosso alimento espiritual durante todo o calvário que ele viveu aqui, né? Ele foi diagnosticado em 2019 com uma esclerose lateral e foi perdendo tudo aos poucos, né? Agora, quando ele faleceu em agosto do ano passado, ele já não falava, já não se comunicava, já não... Só respirava, só na verdade, nem respirar, porque era tudo por meio de aparelhos. Mas ele não perdeu a fé. Ele era muito resiliente, foi muito resiliente, sabe? Sempre se alimentou disso, ele era muito apaixonado da Canção Nova. A Canção Nova nos visitou aqui também através dos missionários, o Ronaldo e a Roseli, a Sônia Venâncio, e ele ficou muito feliz com essa visita, porque a Canção Nova se tornou a companheira, né? Ele já não podia mais ir nas missas, coisa que ele sentia muito, porque sempre tivemos uma vida de caminhada. Desde que nos casamos, nos tornamos vicentinos. Depois, fomos convidados a ser ministro da Eucaristia. Éramos de missa diária. E quando isso aconteceu, foi assim um corte muito grande, né? Mas ele nunca desistiu. Mesmo nos últimos dias, eu perguntava para ele, e a fé? Ele olhava para cima, para o alto e balançava a cabeça dizendo que estava firme, né? Então, a Canção Nova, ela foi esse instrumento assim de Deus, né? E ele era assim um anunciador dessa obra. Ele pedia muito, quando chegava o final do mês na campanha, ele já entrava em todos os grupos pedindo ajuda e sempre lá no comércio dele ele deixava o radinho já ligado na Canção Nova. E as pessoas que diziam, eu conheço essa rádio, ele dizia, você já se associou? Não, ainda não, pois se associe, porque eles precisam da ajuda de nós, né? Precisa da nossa ajuda. Então, agora depois que ele fez a sua Páscoa, eu fiquei com essa missão. Então, quando chega final de campanha, hoje mesmo eu já mandei em todos os grupos pedindo quem puder ajudar com mais, por favor, que ajudem. Obrigado. Que a necessidade esse mês se torna um pouco maior, né? Porque ficou um resíduo do mês passado. Então, essa campanha ela também é nossa e nos preocupa. E por isso que eu estou aqui também para pedir, né? Que se associem, que ajudem essa obra, que é uma obra que vem assim para fazer o papel de João Batista, né? Que nós estamos celebrando hoje. Vem preparar um povo. E como eu posso dizer que o Pádua foi preparado,
No dia que ele faleceu, a médica que acompanhou os últimos momentos dele, no final, ela me abraçou e falou: olha, o seu esposo teve aquilo que todo cristão deseja, uma boa morte. Amém. Então, isso me deixa, de uma certa forma, em meio à dor, nos deixa alegre, né? Porque foi uma partida leve, uma partida rodeada de oração, de cântico, de amor, muito carinho ele recebeu, e foi isso. Amém. Louvado seja Deus. Maria Aparecida, nós estamos aqui ouvindo e a gente vai ficando emocionado. Então, é uma mistura de olhares, de sorriso, os olhos lacrimejando. Eu vi a foto do teu esposo, me pareceu que eu o conheci também. A hora que eu vi vocês, falei, acho que eu os conheci. Mas é porque nós somos família mesmo, né? Mas de tudo que você falou, somos. o que ficou forte ao meu coração é que a canção nova é como João Batista, preparando o povo bem disposto. E que bom que o seu esposo foi preparado. Preparado pela canção nova. Olha Não é, que lindo. padre? Que Sim. lindo, que lindo. Maravilha. Sim. Olha, eu Foi. quero agradecer a você, agradecer por esse testemunho que você nos dá. Porque confirma a nossa missão, confirma a nossa vocação. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigado mesmo, filha. Sim. Deus te abençoe muito. Eu que agradeço muito a vocês. E pode pelo contar sim de com a cada gente, um. viu, Maria Abraço. Aparecida? Pode contar com as nossas É orações. por isso que eu ajudo a canção nova. Obrigado. É isso mesmo, é por abençoe. isso que eu ajudo a canção nova. Amém. Agradeço a ela. E aí, Padre Marcilene, eu fico pensando, eu também vivi isso, não a perda dos meus pais, mas nem era isso que eu iria me referir. Mas meu irmão passou por uma cirurgia e no hospital o que a gente tinha era a TV Canção Nova. Então eu me lembro assim de rezando o texto da misericórdia, nós que somos de Eucaristia diária, e quando a gente não pode ir, só Jesus sabe, né? Meu Deus! E que bom que tem a TV Canção Nova que traz para nós. Então nós também somos assistidos por esse sistema que traz a presença de Deus. Mas retomando com você, Márcia, o Samuel também viveu essa preparação, não é? Sim. Aparentemente, para nós foi inesperado, mas na verdade ele era muito bem preparado, né? Sim, ele estava. Eu tenho certeza. Samuel sempre foi um missionário muito coerente, um homem de oração, de entrega total a Deus, um grande esposo, um grande pai. Não era só Grande missionário. um grande missionário. E eu digo para você, a vivência dentro do carisma nos proporciona sempre essa vigilância, né? De nos vigiar para estar pronto para a vinda do Senhor, ou a gente vai, como o padre falou, né? Isso. O Samuel, ele viveu essa experiência dessa vigilância, de estar sempre pronto. E Na olha, mesma proporção que ele tinha disponibilidade para a missão, para estar, nos servir, na simplicidade, por trás dos bastidores. Era a mesma pessoa que estava em casa, como esposo, como pai, como irmão de comunidade. E o padre pode falar melhor também do que eu, né? E eu ia tocar nesse assunto porque às vezes vocês não veem ela, talvez não conheceram o Samuel, mas Deus chama pessoas na Canção Nova para preparar um povo bem disposto. Quantos anos, filha, que você trabalhou no Instituto Canção Nova preparando crianças, depois adolescentes, jovens bem dispostos para essa segunda? Quantos anos? 20 anos. Meu Deus! Isso Quando é eu demais, 20 quando eu anos. saí do nosso noviciado, no ano 2001, a gente fundou o Instituto. Foi. Então eu sou uma das pioneiras, né, que fundou o Instituto. Então eu fiquei lá por 20 anos. Depois agora estou vivendo a experiência da formação geral, onde a gente tem um trabalho diretamente com os missionários. O foco é a vida, a cura interior dos membros, cuidar dos membros, né? A Marcilene Promover já rezou por retiros. mim, padre. Olha aí que lindo. Já fui atendida Ela várias é vezes pela maravilhosa Marcilene. na oração, todo mundo diz isso. A Celene, olha que interessante, Aldênia, eu estou no confessionário, entrou um rapaz, confessou, depois foi lá, cumprimentei. Você é da onde? Você está me conhecendo não, padre? Falei, mas a gente não conhece todo mundo, né?
o senhor trabalhou no instituto, naquele ano que o senhor trabalhou, eu era aluno do instituto. Eu falei, e hoje você é o quê? Olha que lindo escutar isso. Eles são daqui de Cachoeira Paulista. Os 4 filhos passaram pelo instituto e os 4 filhos são médicos. Meu Deus, louvado. Achei tão lindo seja isso. Deus. 4 médicos formados, todos eles pelo nosso Instituto Canção Nova. Olha E que lindo, de gente. ver. Preparando um povo bem disposto. Ele estava confessando o médico, ele foi lá confessar. É filho de Cachoeira Paulista. Não tem dinheiro. Isso é lindo, é Meu gratificante. Deus. Vale a pena, né? Nos doar também ao serviço de Deus. Né? E aí eu faço também esse paralelo, na mesma forma do testemunho que a gente acabou de ver. Essa dor também se atinge a nós também. E eu quero dizer para você que está vivendo situações de dor, de sofrimento, o Senhor é a tua força. Ele é o que vai te levantar nas situações mais difíceis. É Ele que vai te dar o suporte. Ele é o teu porto seguro. Então eu quero dizer para você, vai ancorando o seu coração no Senhor. Espera nele. Porque ao seu tempo tudo vai se ordenar. Talvez você não tenha nenhum chão para pisar. Não ver nada. Tudo está em uma neblina. Você não enxerga nada. Mas o Senhor está ao seu lado, justo e fiel. E Ele cuida de você. Assim como Ele cuida de nós aqui na Canção Nova. Daí eu vi assim o cuidado de Deus comigo quando eu voltei, né, para cá. Então foi muito diferente você entrar na casa e você não encontrar a pessoa. Você deitar na cama e não ter aquela pessoa do seu lado. Foi muito sofrido, não foi fácil. O processo da Rafaela também de aceitar essa realidade, a saudade que ela sentia do pai. Eu lembro muito do Fred, que era meu vizinho, e ele ia sempre em São Paulo. Samuel tirava férias do Daniel lá, na missão de São Paulo. E aí um dia o Fred falou assim, amanhã eu não vou levar vocês para a escola, porque eu vou a São Paulo. Aí a Rafa, de repente, se levantou no carro e falou, tio Fred, traz o meu pai. O meu pai está em São Paulo, por isso que ele está demorando chegar. Traz o meu pai. Aí o Fred começou a chorar e falou, Rafa, eu não posso trazer o seu pai. O seu pai está morando no céu. Então essa esperança de eternidade para uma criança de 4 anos. Né? Essa conformidade à vontade de Deus também. Então o seu pai está no céu. E aí ela ficou assim, ele está no céu. Às vezes eu esqueço que ele está no céu. Olha, Valdênia, é por isso que a gente insiste no apelo, né? É verdade, padre. Ajude a Canção Nova a chegar ao 100% no mês de junho, por favor. Você que já fez algo, faça algo a mais, para que a gente possa continuar levando a salvação de Deus a tantas pessoas. Nós queremos permanecer fiéis ao nosso chamado, preparar um povo bem disposto. Estamos dando tudo o que a gente pode nessa preparação de um povo bem disposto. Nós contamos com você, nós contamos com o seu auxílio, nós contamos com o seu Pix agora, com a sua moeda. Aquilo que você puder fazer pela Canção Nova, faça. E o bacana é que em 7 segundos a sua ajuda chega até nós. Você pode fazê-la agora mesmo. pix.doação@cançãonova.com. Eu achei muito bonito algo que a Marcelene falou, porque os irmãos vão nos evangelizando, né? Então, obrigada por essa vida testemunhada. Obrigada por tudo, Márcio, porque eu amo você. Mas você dizer assim... E eu parei e pensei, falei, gente, é mesmo. Eu conheço algumas pessoas da família da Marcelene. Sei o quanto ela é amada. E ainda assim ela optou por estar aqui. Olha E seguir em frente com a missão que Deus confiou. Obrigada por você seguir em frente. Eu quero dizer aos sócios da Canção Nova, vamos seguir em frente também. Marcelene entrou solteira, casou-se, viúva e nada fez desistir e abrir mão da missão. E a nossa sócia, Maria Aparecida, ela diz, a missão é nossa. Então, meu irmão, você que está aí do outro lado, a missão é nossa e a gente conta com você. A gente vai para o intervalo? Eu vou encerrar com a Márcia já, meu Deus, ô Márcia. Então vou dar mais um abraço aqui, agradecendo mais uma vez a presença.
Se desse tempo, ia chamar a Rafaela para ver o tamanho da menininha. Eu acho que dá tempo. Vem Rafa, aqui, corra aqui Rafa. rapidinho, só para mostrar o tamanho da menina de 4 anos. A menina de 4 anos. Agora é uma mocinha. Linda. Ai, que linda. Você ainda tem a Catarina, Rafa? Era a boneca que ela trazia, padre, para missa. E a Rafa ficava ninando. Eu falava, qual é o nome dela? Catarina. E ela dizia, Catarina, se comporte, porque é a Santa Missa. É assim, nós somos família. A Marcilene disse algo e é verdade. Em meio à dor, nós conseguimos superar. E ela está aqui dando esse testemunho. É assim que a gente salva almas. Obrigada, sócio. O nosso intervalo é também evangelização. A gente vai para o intervalo com música e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Dai-me Almas. Quem me segurou foi Deus com teu amor de paz. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de paz. A canção nova é mesmo assim. Foi Deus quem quis isso pra mim. Não tenho agora mais como voltar. Você também pode fazer da sua vida um bem-querer. Fiz estar sem você. Pois Deus também está em você. Deus também está em você, isso aí. Fomos bem, né, padre? Só o finalzinho que deu uma enroscada, né? O ensaio foi ótimo. No final, a gente canta de novo. Estamos de volta com o nosso especial Dai-me Almas, abraçando você de todo o Brasil e além Brasil. Vou ficar de pé, porque eu já vou receber a nossa convidada. Porque, afinal de contas, a gente já entendeu que o nosso negócio é almas. A salvação de almas é o negócio da Canção Nova. Porém, nós precisamos de recursos financeiros para que a salvação aconteça nos dias de hoje. E ela, diretora executiva da Fundação João Paulo II, está chegando aqui com a gente. Boa tarde. Bem-vinda, Deusirene. Bem-vinda, Deusirene. Sua bênção, padre. Não canta a música, padre. Tudo bem. Não, mas não é essa música que você estava cantando. É agora que fiquei curioso. Quando a gente sair do ar, é algo mais música. nosso, meu e dela. Quando a gente morou juntos na casa nós moramos de junto missão. em casa de missão. Nós tínhamos algumas coisas assim, bem próprio nosso da casa ali. Que legal. Então tá certo. Quando ele se aproximou, eu vou cumprimentar, na hora meu coração disparou. Só falta ele cantar aquela música. Ela era a nossa administradora em Campos dos Goitacazes. Agora ela é a nossa administradora. Nossa, geral. Um abraço para todo o povo de Campos dos Goitacazes, também para você que é família Canção Nova e que junto conosco abraça essa missão. Eu estava aqui já assistindo, ouvindo a Marcilene e ela falando de toda a experiência, e a idade da filha dela era a idade que o meu filho vai fazer agora em setembro. 4 anos. 4 anos. Falei, meu Deus do céu, eu não resisti, a lágrima desceu. Porque eu fiquei imaginando a minha vida se eu ficasse viúva esse ano, como seria. Então, vou assumir as viúvas hoje em oração nesse tempo. Mas eu queria falar para vocês e também para toda a família Canção Nova. Há um custo realmente, né, para a gente levar Jesus até sua casa, levar Jesus até os hospitais, levar Jesus através dos sinais de TV e também de internet, de rádio, até onde a gente não consegue ir, até onde o padre não consegue ir, a gente consegue levar através do sinal da Canção Nova. Essa semana eu atendi um consultor contábil, segunda-feira. E aí ele mostrando a análise de todos os números da contabilidade da Canção Nova. E ele falou assim, mas você tem uma potência nas suas mãos. Se você começar a colocar comercial na sua TV, você nem precisa ir para a rádio. Se você colocar comercial na sua TV, em 2 dias você vai arcar com todas as suas contas, as que ficaram no mês passado, as desse mês. E começou a trazer argumentos para mim, né? Que resolveria isso muito fácil. Humanos. E na hora, na minha sala de reunião, tem um quadro bem grande, não tão grande quanto esse aqui, mas tem um quadro grande do Padre Jonas. E eu falei para ele, olha,
Vê aqueles olhos azuis ali. Deus falou com ele que o povo ia assumir os custos dessa TV, dessa rádio, dessa internet. E o povo tem assumido nesses anos todos, nesses mais de 40 anos. E não vai ser agora que o povo vai nos abandonar. Não vai ser agora que a providência de Deus vai nos abandonar. E ele, não, mas olha, é muito simples, você começar, você pode selecionar, tentando me convencer. Aí eu falei para ele, olha, você não está entendendo. Deixa eu te explicar melhor com outras palavras. O nosso negócio é ganhar almas. E aí eu citei para ele alguns testemunhos de pessoas que ultimamente chegou até mim. Né? Eu falei, deixa eu citar para você um testemunho que chegou no dia de ontem. De uma pessoa que tinha pensado em tirar a própria vida, tinha planejado fazer isso. E foi na madrugada, assistindo uma pregação no sinal da Canção Nova, que ele mudou de decisão e procurou ajuda. O senhor sabe quanto custa isso? Aí ele se calou. Mas você tem milhões de contas para pagar, que você resolveria isso muito fácil. O senhor não me respondeu. Quanto vale uma vida dessa? Quanto vale uma família transformada? Eu sei que ele foi embora convencido de que nós não vamos trabalhar com comerciais, porque nós não queremos perder um minuto, um segundo do tempo que nós temos para levar Jesus até aquela pessoa que precisa. Imagine se no momento mais difícil que a pessoa está passando, que está precisando ouvir falar de Jesus, está precisando ouvir um sorriso da Val, né? Está precisando rezar com o Padre Edmilson. Imagina se nesse momento a gente entra com um comercial. Isso não tem preço, gente. Não tem comercial que pague uma família transformada, um jovem convertido, um esposo que se volta para a sua família. Isso não tem preço. E é por isso que eu não tenho vergonha de dizer para você, nós resolveríamos, sim, humanamente falando, em poucos dias, as nossas despesas, através de comerciais. Mas isso não é o desejo de Deus para essa obra. Essa obra ela funciona 24 horas para falar de Jesus, para levar Jesus até sua casa. E é por isso que a gente estende a mão e fala, contamos com você. E é isso que eu queria. Eu queria que você dissesse como é que quem está nos acompanhando agora, os nossos sócios evangelizadores, podem nos ajudar nesta missão. Você pode nos ajudar pagando o boleto que tem na sua casa. Pode nos ajudar pagando aqueles que são da família e que já são sócios. Ai, Deus, Irene, eu queria pagar um boleto, mas eu não sou sócio ainda. Não tem problema, acesse o site do Clube da Canção Nova, que você tem como emitir um boleto avulso e fazer sua doação. Mas a forma mais rápida é fazendo um Pix. Você pode, inclusive, se cadastrar com um Pix automático. Com quanto eu vou colaborar, Deus, Irene? Com o valor que você pode. O que você não pode é deixar de colaborar com essa obra, que é uma obra de Deus. Eu não tenho nada de dinheiro, Deus, Irene, mas você pode rezar. Você pode divulgar a Canção Nova. Às vezes, a sua parte nessa companhia de pesca, é assim que o Padre Jonas falava, de repente a sua parte é falar dessa obra para alguém que está precisando ouvir falar de Jesus. Ou então, de repente, você é um intercessor dessa obra. Porque, gente, a obra de Deus ela não é custeada apenas com dinheiro. Ela é mantida também com orações. Você sabia disso? Você já rezou pela Canção Nova hoje? Você pode rezar pela Canção Nova? Já é uma ajuda. Se pode, faz um Pix, paga um boleto, faz uma transferência. Se não, reza e divulga. E a você, Qual é o nosso nosso muito Pix, obrigado. Pix.cançãonova.com. Não, Pix.doação. Pix.doação. Desculpa, gente. É que na sua cabeça é muito número. E muitos Pix Muitas também. informações. Porque as contas que a gente faz, os pagamentos, cada uma tem o seu Pix, mas somente uma é do Clube da Evangelização, Isso. né? Que é essa que a gente trabalha nos meios de comunicação. Então, pix.doação@cançãonova.com. Em 7 segundos, meus irmãos, a ajuda chega para que nós possamos salvar almas. E o mais bonito é isso.
é o valor que você pode. A gente usa a expressão pagar boleto, mas é assim, é o valor que você pode, é contribuição, é doação. E a Deusirene disse algo, Padre Edmilson, importante. O que não pode é deixar de ajudar. A Maria Aparecida, ela disse assim, olha, eu estou fazendo igual o meu esposo. Estava aqui, você ouviu, né? Ela dizia assim, ele mandava nos grupos do WhatsApp, e eu também já estou fazendo isso porque a Canção Nova é importante. Então, quem sabe, além da sua ajuda, você também pode mandar nos grupos do WhatsApp. Eu vou me levantando aqui. Você pode mandar nos grupos do WhatsApp. Você pode convidar a família para que possa rezar conosco. Eu vou ler algumas intenções. O Padre Edmilson e a Deusirene vão rezar conosco daqui a pouquinho. Samuel também, viu, Samuel? Sim. Mas as intenções não param de chegar, né? Graças a Deus. A Ilza, ela está dizendo assim, vamos ajudar a Canção Nova, porque ela é uma obra de Deus. E, de fato, vamos ajudar a Canção Nova. Um monte de gente pedindo a bênção ao Senhor, viu, Padre Edmilson? Deus abençoe a todos. E aqui, olha, tem gente de Goiânia participando conosco, tá? Goiânia, Goiás, Catalão, Goiás. Nossa, gente, não vi ninguém de Minas Gerais aqui, mas tem muita gente participando. Ó, boa tarde, meu querido Padre Edmilson. Sou sócia da Canção Nova há 22 anos no débito automático. Que maravilha. E ela diz, eu não esperava perder meu pai de maneira... Foi num afogamento. E quem está cuidando de mim é nosso Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Também de uma forma repentina, trágica, mas como você diz, quem está cuidando de você é nosso Senhor e Ele é maravilhoso, minha querida. É a Shirley que deixou esse recadinho aqui para nós. Também a Vanusa dizendo, perdi meu pai há 3 meses numa fatalidade. Também partilhando aqui conosco. E tantas pessoas pedindo oração pela família, entes queridos que estão com a saúde comprometida e precisando. E nós vamos rezar. Padre, vamos ficar de pé? Vamos, Deusirene? Rezando por esse povo de Deus que ajuda a Canção Nova. Aqui, antes de rezar, olha que interessante. Algo da história da deusa que eu sempre fiquei impactado. Porque nós falamos de viuvez, falamos de perda. Quando ela partilhou isso, quando eu morava com ela, aquilo foi tão forte, porque o irmão dela saiu de casa, o irmão dela nunca mais voltou. E um dia ela disse, padre, quando a gente perde o ente querido, a gente sabe, a gente enterra, faz... Meu caso, eu e minha família não podemos fazer nada, que a gente não sabe. Aquilo me marcou tanto, Deus. Eles falando aqui, me veio esse fato. Porque é muito mais doloroso, né? É muito mais sofrido. E sabe por que eu voltei, padre? Deixei a minha mãe, deixei minha família de novo, porque Jesus falou forte no meu coração. Pelo seu irmão você não pode mais fazer nada. Mas pelos outros jovens, porque era o meu irmão caçula, mas pelos outros jovens, pelas outras almas, pelas outras famílias, você pode, através da missão que eu te confio na Canção Nova. Eu dei um grito pela minha mãe, mãe, vou voltar para a Canção Nova. Arrumei minha bolsa e vim-me embora no dia seguinte. Só o tempo de comprar a passagem. E é para isso que eu empenho minha vida. Para ajudar outras famílias. A partir disso já reza com esse povo de Deus. Quero aproveitar e rezar com você e por você, pela sua família, que enfrenta dificuldades. Para sua família que tem vivido percas, às vezes percas de emprego, às vezes percas de discussões, de brigas por causa de herança, briga por causa de espaço, de terreno. Eu quero entregar você a Jesus agora. Que Jesus possa te visitar, possa acolher a dor do seu coração. Senhor, Tu conheces todas as coisas. Senhor, nós sempre declaramos que o Senhor é Senhor da Canção Nova. Nós sempre declaramos que o Senhor é Senhor até mesmo das finanças da Canção Nova. É o Senhor que cuidou durante todos esses anos. E é o Senhor que cuida. Só que nós sempre ouvimos, Deus, da boca do nosso Pai Fundador, que a Canção Nova, ela é uma escola. Ela não é exceção. A Canção Nova é regra. Eu quero pedir a Deus, pedir ao Senhor agora, Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça, ela vá adentrando realidades que já não tem mais a quem recorrer. Pessoas que se endividaram, pessoas que fazendo jogos de internet, buscando agiotas,
já não sabe a quem recorrer. Pessoas que tramaram até mesmo suicídio, porque a única saída é tirar a própria vida. Eu quero clamar agora, nesta hora, Senhor, que a Tua graça visite essas pessoas. Senhor, o Brasil é grande, o mundo, o planeta é muito grande. Eu não sei onde que essas pessoas se encontram, mas eu quero pedir agora, onde 2 ou mais, nós estamos aqui em 3 agora, Senhor, 4 com Samuel, intercedendo. Nós queremos pedir que a Tua graça visite essas realidades, que a Tua graça chegue a esses corações desesperados, pessoas angustiadas, desesperadas, pessoas que já não sabem mais o que fazer, já não sabem mais a quem recorrer. Senhor, eu estou pedindo agora, do mais profundo do meu coração, que a Tua graça visite essas pessoas de uma forma muito concreta, muito concreta. Que o Senhor possa dar uma ordem agora no mundo espiritual, para que todo o barulho, todas as vozes, até mesmo vozes que têm atormentado essas pessoas, silenciem no interior delas, para que, parando de ouvir essas vozes, elas consigam, Senhor, rever e retomar todas as coisas. Concede o milagre da paz, Jesus, da paz interior. Concede, Jesus, a paz aos corações que estão vivendo situações de desespero. Senhor, nós queremos Te pedir nesta hora. Existem muitos corações enlutados, muitas pessoas que ainda choram, que ainda lamentam por causa da dor, da perda, do falecimento de um ente querido. E ousadamente nós intercedemos e pedimos agora a cura, a libertação de toda dor excessiva, de toda dor que tem amarrado esses nossos irmãos e irmãs num sentimento de fracasso. Muitas pessoas com desejo de morte porque entes queridos faleceram. Eu apresento esses filhos e filhas que são órfãos, que perderam o pai, que perderam a mãe, que comportam esta dor. Eu apresento esses irmãos em Cristo que também não tiveram a oportunidade de enterrar o seu ente querido, que não sabem o que aconteceu, onde estão. Pessoas que têm entes queridos desaparecidos, mas que agora, Senhor, nós Te apresentamos essas almas. E como a Deus Irene diz e orou, eu também peço, dá paz, conceda-nos a paz, retira a angústia, retira de nós a dor que nos cegava, que amargava a nossa vida, e concede-nos a vossa paz, concede-nos a vossa paz. O sentimento que me vem é que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de, em oração, sepultar, mas não é um sepultamento qualquer, é uma entrega. Entregar o ente querido nas mãos de Deus. Mães estão fazendo isso com seus filhos. Estava ainda no seu coração, mas agora você entrega a Deus. Você literalmente devolve a Deus. Esposas, esposos, filhos. Nosso Senhor, Ele traz paz ao nosso coração. É uma grande graça de consolo que Deus derrama sobre nós nesse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Quero confirmar o que a Valdinha trouxe, porque me vinha a imagem de mães, de filhos, entrando em quartos fechados, com pertences do seu ente querido, e você decidindo o que eu posso fazer agora, e você se decidindo a ajudar alguém que precisa, doar as roupas da sua mãe, doar as roupas da sua avó para algum abrigo, que tem pessoas que estão necessitadas, mães que estão se desfazendo, se decidindo desfazer-se das coisas dos seus filhos para doar para crianças que estão necessitando em abrigos. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor visita esses corações sofridos, enlutados, que se decidem contigo e por Ti a fazer diferente, a agir diferente diante dessa dor. Amém, Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre tudo isso. Nós queremos que a Tua bênção, Senhor, ela vem do Teu coração, ela parte do Teu trono.
Abençoa a campanha deste mês, Senhor. Dá a nós a graça de contemplar amanhã já um percentual bem elevado. Não para a honra da Canção Nova, não para a glória da Canção Nova, mas para que outras almas sejam salvas. Abençoa, Senhor, as pessoas que nos acompanharam durante este programa. Abençoa todos aqueles que necessitam agora desta vez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão de São João Batista, desça sobre todos vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. pix.doação@cançãonova.com. Ajude-nos hoje, como o Padre Edmilson disse. Amanhã a gente vai ter boas notícias, Deusirene. Amém. Percentual lá em cima. Obrigada, Padre. Obrigada, Deusirene. Obrigada, sócio. E a gente segue em frente com a nossa programação. Às 20 horas tem a missa do clube, hein, gente? Com o Padre Edmilson. Vou estar lá vendendo caldo na porta. Deus abençoe, família. Tchau, tchau. A Canção Nova é mesmo assim. Foi Deus quem quis isso pra mim. Não tenho agora mais como voltar. Você também pode fazer da tua vida